Fala, rapaziada! Fala, meus queridos! Grande tricolada, vamos pro nosso pré-jogo. Cara, olha que o Arce. Não tem como o Fernando Diniz dizer que não sabe como vai o Paraguai, o time paraguaio do Olímpia para cima do Fluminense. Tá bem claro. O camarada, antes de viajar para o Rio de Janeiro, numa coletiva, olha o que ele disse. Nas últimas partidas, convertemos bastante em bolas paradas. São 75% dos gols do Olímpia são com bolas aéreas. Olha o que ele diz. Temos que melhorar os lançamentos. Temos grandes cabeceadores. E temos que melhorar os lançamentos, que são esses cruzamentos para a área, que também são vitais. Temos bons cruzadores e bons cabeceadores. Temos os dois. Aí continua o Arce. É algo que temos que usar e vamos utilizar. Confiamos muito nessa característica de jogo. Fecha aí aspas aí para o treinador Arce. Então ele tem bons cruzadores, tem bons cabeceadores, tem se utilizado disso, ainda acha que tem que melhorar os cruzamentos e conseguiu 75% dos seus gols dessa forma. Ele vai jogar como? O Fluminense sabe de cor e salteado como vai encarar, como vai jogar a equipe do Olímpia. Fechado, linha de 4, 5 jogadores, apostando na bola longa, no cruzamento, nas faltas laterais, escanteios, triangulações laterais com bola sempre alçada na área, transição rápida. O Fluminense sabe muito bem como joga o Olímpia do Paraguai. É só assistir o jogo deles no Maracanã contra o Flamengo, que perderam por 1-0, placar mínimo, e lá no Paraguai que eles meteram 3-1 no Flamengo com 3 gols de cabeça. Então a cigana não enganou ninguém, muito menos o Fernando Diniz. Espero que na segunda, na terça, na quarta, na semana anterior ele tenha se preparado para esse bombardeio, para essas bolas aéreas da equipe do Olímpia. Sabe, a melhor coisa para você é você encarar, para você que é um estrategista, é você encarar o adversário sabendo o que ele vai utilizar, as armas que ele tem. O fator surpresa que é ruim. Nesse caso aqui do Arce, na coletiva, o que ele falou, e na análise dos jogos do Olímpia, não tem fator surpresa. Ele vai repetir o processo, dele que está dando certo. Espero que o Fluminense tenha se preparado para isso. Tá? Fluminense que tem um tabu contra o Olímpia do Paraguai. Fluminense que nunca conseguiu na Taça Libertadores se classificar, decidindo jogando fora de casa. O Fluminense vai decidir fora de casa contra o Olímpia, então esse jogo é importantíssimo. Se chegar numa semifinal, provavelmente vai pegar o Internacional de Porto Alegre, que meteu 1-0 no Bolívar, lá na altitude. O Fluminense vai decidir também lá no Beira-Rio contra o Internacional no jogo da volta. Então o Fluminense tem nessas quartas de finais, uma possível semifinal contra o Inter, vai ter que vencer fora de casa. Vai ter que ter bons resultados jogando fora de casa. E para ter bons resultados fora de casa, o Fluminense tem que fazer em mata-mata, fazer um bom resultado no Maracanã. Com gramado ruim, campo careca, com lama, onde que o goleiro está jogando. O goleiro está acostumado a jogar. Onde que o goleiro atua, não nasce grama. Eu aprendi isso desde garoto. Então isso para mim não é problema. Mas com gramado ruim, gramado bom, o Fluminense tem que fazer o seu resultado no Maracanã. Corrigir alguns erros, transição rápida. Essa transição do Fluminense está muito lenta. Meio de zaga, meio de campo e ataque. O Lima tem que ficar um pouquinho mais esperto, praticamente deve ser mantido na equipe titular. O Ganso tem que acordar para a vida, meter o dedo na tomada no 220. Eu escalaria um time diferente, tiraria o Lima, colocaria o Martinelli, o Léo Fernandes, o Daniel, menos o Lima, ali na meio de campo. Temos boas opções para o segundo tempo. O John Kennedy é um garoto bom para quebrar a tranca, é um garoto do giro, na virada rápida, ele se esconde ali no meio dos atacantes altos. Quando o atacante acorda, ele já passou pelo atacante. Um garoto bom para furar a retranca. Espero que o Fluminense, cara, torço muito para que o Fluminense tenha se preparado bem para essa partida, porque novidade não tem do outro lado. Vamos lá, Fluminense e Olímpia, Maracanã, jogo de ida, Maracanã lotado, mais de 65 mil tricolores, jogo da volta também no Defensores del Chaco, o estádio estará lotado, vendido todos os ingressos nos 2 jogos. Mesmo horário, tá? Dia 31, numa quinta-feira, em Defensores del Chaco. Também mesmo horário e dia. Quinta-feira, 21h30. Premiação. Caso o Fluminense passe pelo Olímpia, vai receber 11 milhões de reais. Aí mais uma graninha, mais uma premiação para os cofres do Fluminense. Vamos lá, transmissão ESPN.
Tá? Para quem não puder ir ao jogo, assista pela ESPN ou pelo Star Plus para quem tem um aplicativo. O árbitro é inédito nos jogos do Fluminense. Nunca apitou um jogo do Fluminense. É o Andrés Matonte, do Uruguai. Participou de Copa do Mundo e participou também de Mundial de Clubes. É o principal árbitro da Liga Uruguaia. Ruim o cara não é. Só se for mal intencionado. Ruim ele não é. Vamos ficar atento a esse árbitro. Histórico. O histórico é negativo. O Fluminense foi eliminado pelo Olímpia do Paraguai 2 vezes. Nas quartas de finais, mesma fase que estamos agora. Nas quartas de finais foi em 2013. Aquele time campeão de 2012 que tinha Fred, Sobis, Carlinho, Cavalieri, rapaziada boa aí, foi eliminado em 2013 nas quartas de finais por Olímpia do Paraguai, lá no Defensores del Chaco. O jogo também foi na volta. As duas vezes que o Fluminense enfrentou o Olímpia, o Fluminense decidiu fora de casa, no jogo da volta. Em 2013 foi 0-0 em São Januário, nessas interrupções que o Maracanã tem, tá sempre em reforma, tá sempre parado. Foi 0-0 em São Januário, isso foi ruim. E perdemos por 2-1 no Defensores del Chaco. Fomos eliminados na quarta de finais e o técnico era o Abel Braga. O Abel era o técnico em 2013, nas quartas de finais, e era o técnico no ano passado, quando vexatoriamente fomos eliminados para esse mesmo Olímpia, jogando pela terceira fase da Taça Libertadores. Nem na fase de grupos chegamos. E praticamente é o mesmo grupo de jogadores, só o Cris Silva, que era o lateral na época, e outro jogador aqui, que eu vou ver aqui, que o Wagner também saiu do Fluminense. O Wagner foi um que perdeu os pênaltis, um dos pênaltis. Então foi o seguinte, no ano passado, o Fluminense foi eliminado na terceira fase, também decidiu lá no Defensores del Chaco. Foi 3-1 no Maracanã, o Fluminense fez até um placar interessante, 2 gols de diferença, aquele golzinho ali que queimou o filme. E lá no Paraguai perdendo por 2-0. Aconteceu coisas bem estranhas nesse jogo. O Nino foi expulso. O Gabriel Teixeira perdeu um gol cara a cara com o goleiro. Depois desse jogo aí ele ficou com o filme queimadaço. Mas se livrou dele. A torcida tem bronca dele até hoje por causa dessa eliminação. A culpa foi toda em cima do moleque da base, quando tinha coisas para dividir ali a eliminação. Mas foi tudo na conta do Gabriel Teixeira, o camarada sozinho. Depois fomos para os pênaltis. 4-1 para o Olímpia. Felipe Melo perdeu um dos pênaltis. E o Wagner, também o Wagner, o amigo do Gustavo Scarpa. Olha o time do Abel Braga no ano passado. Era Fábio, era um trio de zagueiros, era um sistema 3-4-3. Era Felipe Melo mais centralizado, como líbero, David Braz do lado esquerdo e o Nino do lado direito. O meio de campo não tinha meio armador, não tinha como dar certo, né? Era o Calegari na ala direita, o Cris Silva na ala esquerda, olha o drama. E 2 volantes, André e Martinelli. O Ganso era reserva e o Nonato também. Não tinha criação no meio de campo, enfrentou um time na retranca. Aí para você ver, tinha que dar ruim. O trio de ataque era até bom, né? O Arias do lado esquerdo, que permanece com a gente, o Cano como referência, e do lado direito o Luiz Henrique. E nessa mesma época houve um probleminha aí por causa do Luiz Henrique, foi vendido para o Betis. Parece que a diretoria escondeu a informação do torcedor, foi mal vendido. Na época de classificação da Taça Libertadores, cara, houve um bunda-lelê danado aí com essa venda do Luiz Henrique. E tomamos um gol de cabeça lá no Paraguai. Um dos gols do 2-0 do Olímpia foi justamente de cabeça, então é uma arma que eles utilizam há muito tempo. Nos confrontos são 4 jogos. O Fluminense enfrentou o Olímpia 4 vezes. Venceu um jogo, empatou o outro e perdeu 2 vezes para o Olímpia do Paraguai. Chega, né? Vamos eliminar os... Vamos quebrar um tabu aí. O Fluminense nunca conseguiu se classificar na Libertadores, decidindo fora de casa. O Fluminense está 9 jogos também, sem vencer, jogando fora de casa. Então vamos fazer um placar maneiro aqui no Maracanã, com apoio da torcida, todo mundo se tornando um só, se tornando só um Fluminense, fazer um bom placar para a gente se classificar jogando fora de casa no dia 31 às 21h30. Mole não, 9 participações do Fluminense na Libertadores, o Fluminense nunca avançou de fase ao definir um confronto fora de casa. Preocupação com o gramado, o gramado do Maracanã é notícia em todos os sites. O Fluminense é um time que coloca a bola no gramado, que faz o jogo girar, tem 70%, 65% de posse de bola. O Olímpia do Paraguai não precisa disso, só precisa de uma transição rápida, jogadas laterais e cruzamentos para a área. Então a bola deve ficar
bastante tempo com o Fluminense e o gramado é uma preocupação para esse jogo, para essa característica que o Fluminense tem. E a preocupação é a bola aérea, como eu falei lá no início do vídeo. Espero que o Fluminense tenha se preparado para isso. É inadmissível o Fluminense chegar e ter essa dificuldade com as bolas aéreas do Olímpia. Vamos para a escalação do treinador Arce? O Arce vai botar o time em campo nessa quinta-feira da seguinte forma. Tem uma novidade. O Delis Gonzalez, camisa 10 do Olímpia, após 5 meses afastado por uma contusão, está voltando, foi relacionado para o jogo. Então, Delis Gonzalez relacionado para o jogo, camisa 10 do Olímpia. Ainda tem isso. Goleiro é o Espínola. A zaga é formada por Alejandro Silva e Romanha. Ao lado dele tem o Gamarra e o Zabalá na lateral esquerda. Meio de campo formado por Ortiz, Marcos Gomes, Fernando Cardoso e Ivan Torres. No ataque é Walter Gonzalez e Hugo Fernandes. Esse é o time do Arce, ex-lateral direito do Palmeiras, Grêmio, conhecido aqui do Brasil. Os brasileiros também, deram um monte de caguete aí do Fluminense pro Arce. Tá cheio de amigo aqui no Brasil. Fluminense tem um desfalque certo, que é o Marcelo. Tá suspenso para as quartas de finais. Aí que o jurídico da Conmebol não diminuiu a punição dele, então ele está fora das quartas de finais. E ele também tem uma contusão, um problema na coxa, que o afasta da partida. Torcemos muito de coração para que na semifinal ele esteja de volta. Vamos para a escalação do Fluminense? O Fluminense vai botar o que tem de melhor. Claro, o Marcelo não vai poder jogar, o Marcelo é o que nós temos de melhor também, mas o time titular está ali, com opções muito interessantes no banco de reservas, como o Dani, que podem mudar o jogo do Fluminense. No caso de pegar o adversário fechado, as coisas não funcionarem no primeiro tempo, como aconteceu no jogo contra o América, que foi praticamente um treino. Eu espero que o Diniz tenha aprendido com esse treino no jogo contra o América. O primeiro tempo do Fluminense foi muito complicado pela postura defensiva do América. Daí no intervalo ele mudou, tirou o Lima. E temos opções muito boas para o segundo tempo. Como eu falei do JK, da sua velocidade, do seu giro, de se esconder entre os zagueiros. O Daniel para criação no meio de campo, para melhorar, fazer essa bola chegar com qualidade. O Léo Fernandes também, que tem uma boa bola parada, escanteios, faltas laterais, e também é um jogador muito dinâmico, que pode dar essa transição rápida. O Alexander nem se fala. O problema do Alexander é ritmo de jogo. E o Martinelli, que para mim deveria ser o titular ao lado do André para aproveitar o entrosamento. Então o Fluminense vai a campo da seguinte forma. Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Nino e Felipe Melo na zaga. Na lateral esquerda, o Diogo Barbosa. Meio de campo formado por André, o Lima e o Ganso. Acorda, Ganso. Mete o dedo na tomada aí, Ganso. E no ataque, Keno pelo lado esquerdo, tem vindo muito bem, tendo boas apresentações. O Arias pela direita e o Cano como referência. Importantíssimo o Fluminense manter o seu sistema de jogo, sua forma de jogar, de posse de bola, de transição. Transição é importantíssima nesse jogo. O Fluminense precisa acelerar um pouquinho mais. O Fluminense está muito lento nessa transição para essa bola chegar aos atacantes, porque somente com mais velocidade, com mais movimentação, você vai encontrar os espaços encarando um adversário mais fechado. A utilização dos laterais será importantíssima nesse jogo contra o Olímpia no Maracanã. Pelo lado direito, Samuel Xavier, pelo lado esquerdo, o Diogo Barbosa, no auxílio ao Arias e no auxílio ao Keno. Para furar retranca, os lados serão importantíssimos, até bolas aéreas, quem sabe, bolas longas. O Fluminense precisa acelerar o jogo, fazer uma transição mais rápida e essa bola chegar na defesa paraguaia com mais velocidade. Eles vão apostar no erro do Fluminense, vão apostar no contra-ataque, vão apostar em bolas longas nas costas dos nossos zagueiros e na transição rápida que eles têm também para fazer esses cruzamentos laterais. O Fluminense tem que ficar muito atento a isso. Vão jogar fechadinho, o Fluminense tem que ter paciência. E a paciência não só do time do Fluminense. No primeiro tempo as coisas não acontecerem, mas no segundo tempo você continuar martelando, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas tem que ter paciência para que isso aconteça. O jogador precisa ter, e principalmente a paciência tem que vir da arquibancada, de nós torcedores. De entender o momento, entender a dificuldade, entender que é umas quartas de finais, que não tem qualquer adversário do outro lado, é o Olímpia do Paraguai, muitas vezes campeão da Taça Libertadores, é um time dificílimo de ser batido, principalmente fechado, jogando fora de casa. Então a torcida do Fluminense tem que entender isso e trazer essa tranquilidade para os jogadores dentro de campo. E como é que o torcedor pode ajudar o time dentro de campo?
é cantando até o último minuto, jogando bem ou jogando mal. O mais importante de jogar bem nessa quinta-feira no Maracanã, o mais importante do que jogar bem, o Fluminense tem que sair vitorioso. A vitória é mais importante, se é jogando mal, se é ajudando pela arbitragem, se é com bola longa, gol contra, gol de canela, gol de mão. O importante é sair vitorioso. Jogando feio ou jogando bonito, o que vale é a vitória no apito final do árbitro. E a torcida tem que ajudar para que esse resultado aconteça. Empate não serve, derrota nem se fala. É só a vitória. É a vitória do Fluminense que importa nesse jogo do Maracanã. E nós, torcedores, seremos o 12º jogador dentro de campo. Porque o jogador vai ouvir o nosso grito da arquibancada. Porque lá no Paraguai eles cantam até o último minuto, eles empurram o time do Paraguai para a vitória lá no Defensores del Chaco, que não vai ser diferente aqui no Maracanã. O jogador do Fluminense, ó, vai ouvir a torcida na arquibancada dizendo, ó, jogando bem ou jogando mal, estamos junto com vocês até o apito final, até a vitória. Tô indo nessa.